nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Bendito seja o Deus da vida, que hoje abre um espaço de silêncio e de luz em meio ao barulho do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É justo e necessário dar graças ao Senhor. E a ti que chegaste com o coração cansado e a alma sem forças. A ti que já tentaste tudo o que o mundo oferece e não encontraste descanso. A ti que não procuravas um milagre, mas uma palavra capaz de deter o deserto que carregas dentro. Esta palavra é para ti. Este salmo não é apenas poesia antiga, é uma chave espiritual. Abriu portas onde a medicina não conseguiu entrar, acendeu luzes em casas, onde a escuridão já habitava, levantou enfermos esquecidos e devolveu vida a lugares onde só restavam lágrimas. Não é coincidência que estejas aqui. Não vieste por engano, ainda que a doença te mantenha desperto, ainda que a ansiedade oprima o teu peito, ainda que os médicos tenham dito que já não há mais o que fazer. Hoje eu te digo, em nome de Jesus Cristo, o céu não está em silêncio. Eu sei que estás cansado. Sei que existem momentos em que preferirias não sentir mais nada, que a tristeza se disfarça de hábito e a rotina te cobre como um cobertor frio. Mas escuta com atenção. Ele viu as tuas lágrimas escondidas, contou as tuas noites sem sono, ouviu pensamentos que não ousaste pronunciar. Ele é o único que conhece o que a ciência não consegue medir: a dor da alma. E é aí, justamente aí, que o milagre começa. Porque quando o homem para, Deus começa. Quando a medicina diz não podemos mais, o Senhor responde: agora é a minha vez. Não quero falar contigo como Papa, mas como pai que já viu o sofrimento, como homem que esteve ao lado de leitos de hospital, que escutou diagnósticos cruéis, que rezou diante de corpos quebrados e viu Deus fazer o impossível. Hoje falo contigo como se fosses meu filho, e se pudesse, sentaria ao teu lado, tomaria tuas mãos e te sussurraria ao ouvido: não desistas. Não acredites na mentira de que estás sozinho. Não penses que tua vida perdeu o sentido. Ainda existem promessas a cumprir, palavras que não foram ditas. Há ainda um salmo capaz de mudar tudo. Esse salmo tem sido arma e escudo de incontáveis almas ao longo dos séculos. Não foi escrito por um sábio à mesa, mas por um coração em ruínas. E foi justamente por isso que sua oração chegou ao céu. Hoje tu também podes fazer o mesmo. Podes rezar com a alma nua, sem máscaras, sem fórmulas, sem enfeites. Podes dizer a Deus: estou cansado, estou confuso, não aguento mais. E Ele não te rejeitará. Foi escrito por um homem perseguido, doente, quebrado, um homem que conheceu o silêncio de Deus, mas também a sua resposta. Um homem que não escreveu com tinta, mas com lágrimas. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que não temia chorar, nem esconder sua miséria, nem fingir ser forte. Porque ao contrário do mundo, que aplaude os que fingem estar bem, Deus se aproxima dos que se entregam aos seus braços. Ele não precisa que finjas, não procura orações perfeitas, procura corações sinceros. E o teu, mesmo ferido, continua batendo. Mesmo cansado, ainda clama. Mesmo exausto, não perdeu totalmente a esperança. E sabes por quê? Porque dentro de ti existe uma semente eterna,
uma centelha divina que a dor não consegue apagar. E essa centelha, ao tocar a palavra de Deus, transforma-se em fogo. E esse fogo pode curar. Hoje falo à parte de ti que ainda crê, mesmo que seja pouco, mesmo escondida, mesmo trêmula, porque com a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que montanhas podem ser movidas, e se isso é verdade, e é, então esse diagnóstico pode ser movido, esse tumor pode ser movido, essa tristeza que não te deixa respirar pode ser movida, esse corpo cansado, essa mente abatida, esse espírito adormecido também podem ser levantados. Existem doenças que não aparecem em exames, males sem nome médico, mas que ferem mais que um vírus: solidão, falta de sentido, desespero, abandono. Tudo isso adoece, pesa e parece não ter cura. Mas existe um Deus que vê além dos sintomas, que não precisa de tomografia para compreender, nem de relatórios clínicos para agir. E se esse é o teu valor, acreditas que Deus vai permitir tua queda sem lutar por ti? O salmo que vais proclamar não é repetição vazia, é espada espiritual. E como toda espada, precisa ser erguida com fé e firmeza. Não importa se tua voz treme, não importa se não sabes rezar bem. Deus não escuta a gramática, Ele ouve o clamor. Ele te criou, conhece cada célula do teu corpo, cada canto da tua alma, cada lembrança que dói, cada medo que escondes. Mesmo que o mundo te esqueça, Ele não esquece. Mesmo que o médico baixe os braços, Ele os levanta. Mesmo que tu já não acredites, Ele ainda acredita em ti. Não falo a uma tela, falo a uma alma preciosa, sonhada por Deus antes do tempo, criada para a eternidade. Se rezas este salmo com todo o coração, se o tornas teu respiro, tua oração diária, teu suspiro noturno, verás o impossível acontecer. Porque quando a palavra entra em casa, tudo muda. Quando o salmo se faz escudo, as flechas do inimigo perdem força. Quando a fé vira hábito, o milagre já chegou. A Virgem Maria está contigo agora. Aquela que intercede sem cessar, que conhece a dor de ver um filho sofrer, que não precisa de muitas palavras, pois seu olhar enche de esperança. Pede que ela te acompanhe na oração, que sorria contigo, que te abrace quando as forças faltarem. Uma alma que reza com Maria nunca está só, nunca cai no vazio. Antes de rezar, faz um ato de fé. Diz a Deus: talvez eu não entenda tudo, talvez seja difícil crer, mas aqui estou. Faz o que não posso, faz o que os médicos não fizeram, faz o que ninguém quis fazer. E eu te prometo em nome do Evangelho, o céu vai responder. Agora, preciso pedir algo que não tem a ver com números, redes ou estatísticas, mas com almas. Se alguma vez sentiste que Maria te olhou com ternura na dor, se já sentiste que suas lágrimas também eram por ti, escreve aqui embaixo. Não precisas contar tudo, basta uma palavra, um nome, uma oração. Este canal não é apenas uma voz, é uma família invisível. E teu testemunho, mesmo breve, pode salvar alguém que pensa em desistir. Não guarde só para ti. Escreve. Deus também falará através de tuas palavras. Respira agora, silencia, fecha os olhos se quiseres, porque o salmo que vais ouvir pode ser o início da tua cura. Não te distraias com os ruídos do mundo, nem com o medo. Apenas ouve, apenas crê, porque o Espírito Santo já age, e onde ele entra, nada permanece igual. Filho, para um momento, respira, escuta.
Deixa que esta palavra atravesse tua alma como um carinho do alto. Muitos acham que fé é sentimento de alegria ou força. Mas fé é rezar mesmo sem sentir nada. É crer quando o diagnóstico piora. É buscar o médico divino quando os humanos se calam. A fé verdadeira não se apoia no que se vê, mas no que se confia. Rezar não é apenas falar, é entender de onde nasce a oração. Muitas vezes chegamos a Deus com listas, medos, ansiedades. Mas oração não é troca, não é fórmula mágica. É ato de confiança, de entrega sagrada. É dizer: Senhor, faz tu o que eu não posso. E quando isso brota do fundo da alma, o céu se inclina. Quem ama, confia, mesmo sem compreender. Quem sabe que na tempestade Deus ainda segura o leme, confia. Por isso, filho, não baseies tua fé nas emoções. Dor muda, tristeza oscila, forças vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece. Se te apoias no que sentes, vives como onda, subindo e caindo. Mas se te apoias no que Ele prometeu, permaneces firme, mesmo no vento forte. Ele prometeu ser teu médico. Prometeu que sua palavra. Não esperes ter fé perfeita. Isso é a armadilha do inimigo. Muitos dizem: quando tiver mais fé, Deus vai me curar. Mas o Evangelho não ensina isso. Ele mostra que basta uma fé pequena, frágil, sincera. Como a mulher enferma que disse no coração: se tocar o manto dele, serei curada. Ela não gritou, não tinha forças nem palavras, apenas fé. E foi suficiente. O milagre não aconteceu porque ela falou, mas porque acreditou. Se hoje tu dizes: Senhor, minha fé é frágil, mas está viva, isso já move o céu. E mais um conselho, filho: não te compares. Muitas pessoas se frustram porque ouvem testemunhos de outros que foram curados mais rápido, que receberam respostas mais cedo, que não sofreram tanto e acreditam que Deus os ama mais. Mas não é assim. Cada alma tem seu tempo. Cada milagre tem seu caminho. Muitas vezes, a cura que mais glorifica a Deus não é instantânea, mas profunda. Aquela que se constrói dia após dia, transformando o caráter, purificando intenções e tornando a alma humilde. Deus não deseja apenas curar o corpo. Ele quer preparar você para a eternidade. E às vezes, a dor faz parte do caminho para o céu. Por isso digo: não desespere se ainda não viu resultados. Continue orando, continue confiando, continue proclamando. A fé não é uma varinha mágica, é uma semente. E sementes germinam no silêncio, debaixo da terra. Mas um dia brotam, e esse dia também chegará para você. Talvez não seja com luzes ou com médicos surpresos. Talvez seja apenas paz. Paz em meio à tempestade. Paz em meio ao diagnóstico. Paz que supera todo entendimento. E essa paz, meu filho, também é um milagre. Não esqueça, Deus trabalha em processos. Às vezes em um instante, mas muitas vezes em etapas. Enquanto cuida do corpo, Ele cura relacionamentos. Enquanto age na doença, restaura a confiança. Enquanto você espera o milagre, Ele fortalece sua fé. Por isso não resista, não apresse. Caminhe dia após dia, oração após oração, versículo após versículo. Porque cada palavra proclamada semeia cura. E a cura não depende apenas da intensidade da oração, mas da entrega do coração. Muitos jejuam, clamam, repetem orações, mas continuam presos ao medo e à dúvida. Deus não se impressiona com gritos, mas responde aos corações humildes que dizem:
Senhor, não entendo nada, mas ainda estou aqui. O maior ato de fé não é proclamar, é permanecer. Se puder, reze este salmo todos os dias como seu respiro. Escreva-o em um papel, coloque-o na parede, leia ao amanhecer, repita antes de dormir, memorize-o, faça dele parte de você. A repetição da palavra não é vaidade, é perseverança. E quem persevera alcança. Não há promessa que não se cumpra, não há oração que não chegue, não há lágrima perdida. Quando orar, não faça apenas por si. Interceda pelos filhos, pelo esposo, por quem você sabe que precisa de cura. Porque quando você reza pelo outro, sua própria alma se liberta, sua oração cresce, sua fé se expande. O salmo proclamado hoje pode ser o escudo de sua família amanhã. Faz parte do mistério da comunhão dos santos. Ninguém se cura sozinho. Ninguém caminha sozinho. Lembre-se, Deus não precisa que você seja perfeito para amar você. Ele já ama agora, no meio do processo, no meio da dor, no meio das dúvidas. Ele não espera a cura para se aproximar. Ele entra no quarto antes do alívio chegar. Ele se senta com você na espera e permanece. Então não deixe o inimigo dizer que Deus está distante. Ele está tão perto que ouve até o pensamento mais silencioso. E antes de seguir com esta reflexão, quero lhe fazer um convite. Se esta mensagem tocou sua alma, se algo despertou em você, se as lágrimas de Maria o fizeram refletir sobre sua própria história, compartilhe. Não precisa dar detalhes, apenas deixe um sinal de fé. Talvez alguém precise ler que não está sozinho. Sua experiência pode ser a semente que Deus usará para salvar outra vida. Este canal vive graças àqueles que acreditam no poder de partilhar esperança. Escreva, reze, seja parte desta obra do céu. Hoje quero contar uma história que talvez tenha sido escrita para você. Não aparece em livros de história, nem em manchetes de jornal. O mundo pode não considerá-la grande, mas no céu é guardada como um canto silencioso de fidelidade. O que ela lembrava era o olhar do filho de 10 anos quando a viu sair do consultório, mancando, com os olhos apagados e a voz coberta por uma nova sombra. Nesse dia, algo dentro de Marisol se quebrou. Não foi o corpo, foi a fé. Durante meses, ela caminhou como quem carrega uma cruz invisível. Fazia compras, ajudava em casa, ia à missa, mas já não tinha esperança. Apenas sobrevivia. Aconteceu em uma pequena cidade, numa casa simples, na vida de uma mãe que já não esperava nada. Seu nome era Marisol, e sua alma estava cansada, muito cansada. Aos 47 anos, o médico lhe disse que sua doença era crônica, sem cura, que os tratamentos só aliviariam. Palavras longas, diagnósticos frios, termos que ela já nem lembrava ao chegar em casa. Ela havia tentado de tudo, rezou, pediu orações, recebeu a unção dos enfermos e a dor continuava, ora leve, ora insuportável. O mais difícil não era o corpo, era o silêncio de Deus, aquela sensação de falar e não ser ouvida. Até que um dia, uma amiga lhe enviou uma mensagem. Ouça este salmo, não é uma cura, mas me ajudou a respirar. Sem expectativa, Marisol abriu o vídeo. Era uma voz suave lendo um salmo que nunca tinha ouvido tão claramente. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto fraca. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estremecem. De repente, não eram versos antigos, eram o grito da sua própria alma. Naquele dia, Marisol não fez mais nada. Trancou a porta, desligou o celular e pela primeira vez em semanas se ajoelhou. Não pediu cura,
Não exigiu respostas, apenas chorou. Chorou como uma criança, como uma mãe, como quem já não sabe o que dizer. E entre lágrimas, apenas murmurou: Senhor, ainda se lembra de mim? Não houve luzes, nem vozes, nem calor, mas houve paz. Não uma paz que elimina a dor, mas que abraça a alma dentro dela. Uma paz que não vem do mundo. E naquela noite, dormiu sem remédios. Pela primeira vez em meses, não acordou sufocada nem chorou escondida no banheiro. Apenas dormiu, como se Deus tivesse dado ao corpo cansado a permissão para descansar. Na manhã seguinte, Marisol acordou e leu novamente aquele salmo. Não por hábito, mas por necessidade. Ela se agarrou a ele como quem segura uma corda no meio do abismo. Começou a recitá-lo 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. Escreveu-o no espelho, no diário, no coração. Não repetia para manipular a Deus, mas para lembrar a sua alma que não estava sozinha, que o seu clamor não era em vão, que alguém a escutava do alto. Um dia, o filho se aproximou e disse: Mãe, o seu sorriso voltou. E Marisol chorou de novo, mas já não de tristeza. Chorou porque percebeu que a cura tinha começado, não no sistema imunológico, mas na alma, na fé, no olhar. Algo dentro dela sabia que, mesmo sem explicação médica, algo divino estava acontecendo. Os dias passaram. A dor física continuava, mas algo mudava dentro dela. Já não chorava ao acordar, já não se sentia inútil, já não falava palavras derrotadas. Começou a dizer em voz alta: Hoje eu creio, mesmo sem ver. Essa frase pequena, mas viva, tornou-se sua bandeira, seu escudo, sua oração. Com o tempo, os exames começaram a melhorar, lenta e silenciosamente. O médico, surpreso, disse: O seu corpo está respondendo de uma forma inesperada. Mas Marisol já não esperava resultados. Esperava em Deus porque tinha entendido que o verdadeiro milagre não era só recuperar a saúde, mas recuperar a alma, aquela que não queria mais viver, que tinha perdido a esperança, que tinha esquecido de sorrir. Assim como o salmo a levantou, começou a partilhá-lo com a irmã, com a vizinha, com uma enfermeira que chorava no hospital. Não pregava, não ensinava, apenas dizia: Este salmo me devolveu a vida. E oferecia-o como quem dá uma semente, como quem oferece refúgio, sabendo que a palavra de Deus nunca volta vazia. Hoje, Marisol não está totalmente curada segundo a medicina, mas caminha, ri, cozinha, canta. Diz que cada dia é um presente e todas as manhãs, antes de qualquer coisa, abre a Bíblia e recita aquele mesmo salmo. Não por rotina, não por obrigação, mas porque sabe que, naquela oração antiga, Deus lhe falou quando todos se calaram. Deus a tocou quando ninguém mais podia. Deus a abraçou, quando ela já não sabia pedir ajuda. E você, que escuta esta história, talvez se sinta como Marisol antes daquele dia, cansado, invisível, sem forças, com a fé fraca e a esperança apagada. Quero lhe dizer algo. Também há um salmo esperando por você. Talvez já o tenha ouvido 1000 vezes, mas desta vez será diferente, porque desta vez você o rezará com o coração quebrantado. E Deus não despreza um coração assim. Ele não foge da dor humana, ao contrário, se aproxima. E quando ele se aproxima, tudo muda. Você não precisa de uma fé perfeita para receber um milagre. Não precisa da fé de um gigante, nem de longas orações, nem de profunda teologia. Só precisa dizer: Aqui estou, Senhor. Preciso de ti. Como Marisol fez, como milhares já fizeram,
como você pode fazer agora. E sabe o que mais Marisol me disse há poucas semanas? Quando perguntei o que ela diria a alguém que está começando essa jornada de oração. Ela me olhou, sorriu e respondeu com os olhos brilhando: diga apenas que não é tarde demais, que Deus escuta, que este salmo pode ser o remédio dele. E este que vamos rezar juntos tem poder para curar enfermidades que a medicina não alcança. Quando a história termina e o coração se desnuda, quando a oração remove memórias, dores e perguntas que já não cabem no corpo, chega uma etapa que muitos temem. E eu, como Papa, como servo indigno dos altares eternos, como alma que também já conheceu a dor, confirmo isso a você. Há salmos que não são apenas lidos, são vividos, encarnados. Tornam-se pontes entre a dor e a graça. O que fazer agora com tudo o que foi sentido? Como continuar caminhando quando as lágrimas secam? Como sustentar a fé quando a emoção passa e os sintomas voltam? Porque sim, meu filho, muitas vezes a alma se estremece, mas o corpo continua esperando. E é aí que a fé realmente começa. Não quando tudo muda, mas quando tudo permanece igual e você decide não desistir. Agora que esta palavra tocou teu espírito, não volte a viver como se não a tivesse escutado. Não feche teu coração como quem guarda um tesouro apenas para olhar em segredo. A cura não se retém, ela se percorre. É um caminho, não um instante. E o que começou dentro de ti agora precisa se transformar em prática sagrada. Talvez você não saiba por onde começar. Talvez se sinta sobrecarregado, com medo de que o que viveu aqui se perca na rotina. Mas estou aqui para te acompanhar passo a passo. Não como quem dá ordens, mas como quem já trilhou esse caminho. Como alguém que viu muitos começarem e também viu alguns desistirem. E o que diferencia uns dos outros não é a força, mas a decisão. A primeira coisa que você precisa fazer, filho, é selar o que sentiu com uma escolha concreta. Não deixe que isso se torne apenas um momento emocional. Escreva, fale, compartilhe. Pegue este salmo e torne-o parte do teu dia. Não como amuleto, mas como alimento. Porque tua alma precisa de sustento diário. E o salmo que tocou teu espírito hoje pode ser teu sustento amanhã. Quer simplificar? Comece lendo o salmo ao despertar. Proclame-o em voz alta, enquanto cozinha, espera na fila ou dirige. Transforme-o em escudo, em canção secreta, em refúgio no meio do caos. Depois, escolha um canto da sua casa para rezar. Não precisa de altar de mármore, cadeira especial, vela acesa, crucifixo ou imagem de Maria. Esse espaço será teu abrigo, teu santuário doméstico. Você voltará ali todos os dias, não por obrigação, mas porque tua alma vai pedir. E mesmo que no início seja difícil, mesmo que o cansaço e as distrações te visitem, permaneça. Porque a alma não se forma na emoção, mas na constância. E Deus não se revela apenas nos milagres. Ele se manifesta na perseverança de quem toca seu manto sem cessar. Peço também algo a mais. Fale com Deus como se fala com um pai. Não decore frases que não entende. Não imite orações bonitas que não vêm de dentro. Seja você mesmo. Diga a Ele que tem medo, que às vezes é difícil acreditar, que às vezes duvida. Ele já sabe, mas quer ouvir isso de você. Porque quando você fala com sinceridade, o coração se abre. E quando o coração se abre, Deus entra. Porque quando você fala com sinceridade, o coração se abre. E quando o coração se abre, Deus entra. Não se preocupe se suas palavras forem imperfeitas. Deus não escuta gramática, Ele escuta amor. E se um dia tua fé cair de novo, porque vai cair, meu filho,
Todos nós caímos. Não se castigue. Não pense que retrocedeu. Lembre-se, Deus não mede teu progresso pela velocidade, mas pela fidelidade. Levante-se mais uma vez. Reze de novo, mesmo sem sentir nada. Proclame o salmo novamente, mesmo que tua voz trema. Confie outra vez, mesmo que tua mente grite que é inútil, porque cada vez que você faz isso, o céu se alegra. Não pela tua perfeição, mas pela tua perseverança, porque Deus chama de filho aquele que persevera. E agora, o que fazer com tua dor física? Ignorá-la? Negá-la? Não. Fé não é negação, é redenção. Se a enfermidade ainda está presente, entregue-a. Ofereça como Cristo ofereceu. Una tua dor à cruz dele. Diga: Senhor, se ainda não queres me curar por fora, cura ao menos o que está dentro. Essa oração, meu filho, vale mais do que 1000 declarações sem alma. Porque quando você oferece tua dor, não a perde, transforma-a em redenção, faz dela Eucaristia, une-a ao sacrifício do altar. E nessa entrega silenciosa, tua dor se torna semente de graça para outros. Não se esqueça, muitos milagres não acontecem em hospitais, mas em cozinhas, em quartos vazios, nos silêncios prolongados de quem reza com a alma quebrada. Ali também Deus age. Ali também o Espírito Santo se derrama. Ali também Maria passa, rezando em silêncio. Não pense que você precisa de um templo para receber cura. Teu corpo é templo. Tua casa é altar. Tua oração é incenso. Outro passo importante, meu filho, é pedir ajuda quando precisar. Você não precisa carregar essa cruz sozinho. Procure teu pároco, confesse-se, participe da Eucaristia, receba a unção dos enfermos se tua condição permitir. A igreja não é apenas um edifício, é uma mãe. E uma mãe não abandona seus filhos feridos. Aproxime-se dela, não com medo, mas com confiança. Não importa quanto tempo passou, sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de graça. E se há alguém na tua vida que te ama, não o afaste. Às vezes a dor nos endurece, nos faz acreditar que somos um peso, que é melhor ficar sozinho. Mas isso é uma mentira. Deus colocou pessoas ao teu redor para que você não caminhe sozinho. Não as rejeite. Permita-se ser abraçado. Deixe-se acompanhar. Deixe-se amar. O amor humano não é perfeito, mas muitas vezes é o canal por onde Deus age. Não espere estar perfeito para compartilhar o que viveu aqui. Porque o que o Senhor começou em você não é só para você. É para tua casa, tua vizinhança, tua comunidade, para este canal, para o mundo. Por fim, meu filho, lembre-se, você também pode curar outros. Não é preciso estar totalmente restaurado para ser instrumento. Às vezes, uma palavra tua, um sorriso, um olhar, pode ser a faísca que outro precisa. Não esconda tua luz. Não silencie tua história. Diga: eu também me senti sozinho. Eu também chorei. Mas Deus me levantou. E se você tentar mais uma vez hoje, o céu vai te abraçar. Você não precisa ser forte. Só precisa se levantar mais uma vez. Não faça isso pelos outros. Faça por você, pela tua alma, porque você também merece paz. Mesmo que ninguém mais acredite, você e Deus já são maioria. Porque tua história ainda não terminou. Porque o salmo que você repetiu com lágrimas está sendo escrito no céu como testemunho. Porque teus passos, lentos mas firmes, estão deixando pegadas de fé. E mesmo que teus olhos ainda não enxerguem, teu espírito já sabe. Filho, você não está assistindo a um vídeo.
está entrando num altar invisível onde Deus te espera. Você não está ouvindo palavras, está ouvindo um chamado, um convite, um sussurro que diz: caminha comigo. E se hoje você decidir dar esse passo, mesmo que pequeno, mesmo que trêmulo, mesmo que cheio de medo, esse passo será o início de uma nova etapa. E você não caminhará sozinho. Porque cada palavra que você rezou, cada suspiro, cada pensamento entregue a Deus foi escutado. Hoje algo novo começa. Talvez ainda não apareça nos teus exames. Talvez a dor não desapareça de imediato. Mas algo profundo já foi ativado dentro de ti. Uma restauração silenciosa. Uma cura que vem de dentro. Uma promessa que caminha contigo. E agora, à beira do silêncio, onde a alma encontra sua verdade mais profunda, eu te convido, feche os olhos do corpo, abra os olhos do espírito, porque o que você está prestes a ouvir não é um fim, é um começo, é um nascimento, é uma promessa. Este não é o fim de um vídeo, é o início de uma nova forma de viver. Porque quem escuta uma palavra do céu e a deixa cair no chão, perde o maior tesouro. Mas quem aguarda, medita, ora e vive essa palavra, verá milagres, não porque merece, mas porque Deus é bom. O amor de Deus não depende do teu humor, do teu histórico médico, nem das vezes que você falhou. Deus te ama hoje, exatamente como você é. Não como deveria ser, nem como os outros esperam, mas como você está agora, com tua alma ferida, com tuas dúvidas, tuas perguntas, teu diagnóstico, teu passado, teu presente machucado. É assim que o Senhor te recebe. Porque o Evangelho não foi escrito para os fortes, foi proclamado para os que já não sabiam como continuar. Por isso, hoje te convido a dar um passo que não é físico, mas espiritual. Hoje quero que você entregue a Deus aquilo que te pesa, aquela dor que você nem sabe explicar, aquele cansaço que nem o sono alivia, aquele diagnóstico que se repete na tua mente, mesmo sem querer, aquela ferida que ainda sangra, mesmo depois de tantos anos, aquela oração que parece não ter resposta, aquele medo de que tudo volte a doer, aquela raiva de Deus que você não ousa confessar. Hoje, em nome de Jesus, eu te digo, entrega isso a Ele, não esconda mais, não carregue sozinho, não empurre para o fundo como se ignorar fosse apagar. Coloque tudo sobre o altar invisível que abrimos juntos hoje, porque ali, nesse altar, o céu age. O Espírito Santo desce, e tudo o que ele toca nunca permanece igual. Chega um momento na vida em que a alma se cansa de resistir e finalmente se entrega. Mas essa entrega não é derrota, é cura. Porque Deus não entra onde tudo está sob controle. Ele entra onde há verdade, sinceridade, humildade. E você, agora, neste instante, tem tudo o que precisa para que o milagre aconteça. Não precisa de palavras bonitas. Não precisa de fé perfeita. Só precisa dizer: Senhor, eu não aguento mais. Faz tu. E Ele fará. Não como você espera, nem no tempo que imagina. Mas Ele fará porque é fiel. E nenhuma oração feita com lágrimas fica sem resposta. Talvez teu corpo não sinta nada agora. Talvez a dor ainda esteja presente. Mas escute com a alma. O milagre já começou. Porque onde há uma palavra de fé, Deus age. Mesmo que você não veja ainda, mesmo que não entenda, mesmo que teus pensamentos tentem negar, o milagre já está a caminho. E quando ele chegar,
você não saberá explicar. Só saberá que veio do alto. Que não foi sorte, nem médico, nem tratamento. Foi Deus. Foi sua mão. Foi sua promessa. Foi seu amor abraçando o que ninguém mais quis abraçar. E se um dia tua força falhar de novo, se o cansaço voltar, se a dúvida bater à porta, volte a este salmo. Traga-o de volta aos teus lábios. Carregue-o como quem carrega um escudo. Escreva-o no caderno. Grave-o no coração. Proclame-o. Derrame-o como água sobre teu corpo. Porque ele não é apenas um texto, é uma espada, é refúgio, é canto de cura. É a palavra de um Deus que não mente, de um Deus que disse: eu sou aquele que te cura. E se hoje você sente que algo mudou, mesmo que seja uma faísca, um sopro, um suspiro, celebre, porque isso, por menor que seja, é sinal de que o Espírito passou por aqui. E quando o Espírito passa, algo revive, algo se acende, algo que estava adormecido começa a despertar. Pode não ser uma cura completa, mas é o início de uma nova história. E você escreverá essa história com teus passos, com tuas orações, com tuas lágrimas, com tua fé. E o dia chegará. Eu profetizo, com a autoridade do Evangelho, que você olhará para trás e dirá: foi difícil, mas eu não estava sozinho. Foi longo, mas Deus nunca me soltou. E quando te perguntarem: o que aconteceu com você? Você não falará de remédios, nem de médicos, nem de terapias. Você dirá com voz firme: foi Deus, foi sua palavra. Foi aquele salmo que proclamei com a alma quebrada. Foi aquela oração feita entre lágrimas. Foi a Virgem que intercedeu por mim quando eu já não sabia rezar. Foi Jesus que não passou direto. Foi o Espírito que me sustentou quando eu já não tinha forças. E então, meu filho, tua vida será um testemunho. Tuas cicatrizes falarão. Tua voz será consolo para outros. Porque Deus não te cura só por você. Ele te cura para que você seja canal, para que outros creiam, para que outros vivam, para que outros voltem. Você será prova de que o céu não está em silêncio, de que o rosário é defesa, de que a Eucaristia é remédio, de que Maria caminha conosco, de que Jesus está vivo. E quando isso acontecer, você dará graças. Não por ter sofrido, mas porque a dor não te venceu. Porque a fé venceu. Porque Deus venceu. Diga comigo: Senhor Jesus, pela intercessão de tua Santa Mãe, a Virgem Maria, e do glorioso São José, guia meus passos até teu sagrado coração. Hoje eu me entrego por completo. Hoje eu encho minhas jarras, mesmo sem ver nada, mesmo estando quebrado. Faz, Senhor, o que eu não posso. Transforma o que está seco. Eu não quero mais viver sem ti. Amém. Agora te convido a proclamar esta oração final comigo. Não a recite, viva-a. Fale como se fosse a última oração da tua vida. Diga com tua alma, com tua história, com tua ferida, com a fé que ainda pulsa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até a próxima reflexão do Papa Leão XIV. Muitas bênçãos.